Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num capítulo da Bíblia que, sabe, à primeira vista parece uma bagunça, uma coleção de leis que não tem nada a ver uma com a outra. Deuteronômio 24. Tem regras sobre divórcio, sobre empréstimo, pagamento de salário, até sobre como fazer a colheita. Mas o legal é que, no fundo, tem uma única ideia, uma ideia super poderosa que amarra tudo isso. E é essa ideia que nós vamos descobrir juntos. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente aqui é: o que é uma lista de leis tão antiga pode ensinar pra gente sobre compaixão? É uma boa pergunta, né? A ideia aqui não é fazer uma análise jurídica chata, mas sim embarcar numa busca por uma mensagem ética, uma mensagem que ainda ressoa hoje. Bora lá, então? E a gente já começa, olha só, com o assunto talvez mais espinhoso e surpreendente desse capítulo: a lei sobre o divórcio. E prepare-se, porque ela meio que vira de cabeça para baixo o que muita gente pensa. Olha, a lei era mais ou menos assim. Se um homem se casasse com uma mulher e depois descobrisse nela alguma coisa indecente, ele podia simplesmente escrever um documento de divórcio, entregar para ela e basicamente mandá-la embora de casa. Eu sei, parece bem duro, né? Mas o pulo do gato tá nos detalhes e principalmente no contexto daquela época. É aí que tudo muda. E aqui a gente entra num ponto super interessante. Porque veja bem, essa lei não era o plano A, o ideal divino. Tanto os comentários antigos quanto o próprio Jesus, lá em Mateus, deixam isso claro. Essa lei era, na verdade, uma concessão, uma permissão que existia por causa da dureza de coração das pessoas. A sociedade já estava longe daquele ideal original, então a lei veio para regular uma realidade que já não era perfeita. E aqui que está o ponto-chave, a virada de chave. Pensa comigo, naquela sociedade superpatriarcal, uma mulher que fosse simplesmente abandonada pelo marido virava o quê? Uma pária. Provavelmente seria acusada de alguma desonra, não conseguiria se casar de novo, um desastre. Esse documento, essa tal carta de divórcio, era, na verdade, a proteção legal dela. Era a prova de que ela estava livre, que o ex-marido não tinha mais poder sobre ela e que ela podia, sim, se casar de novo com dignidade. Tá, mas o que raios era essa tal de coisa indecente? A resposta é: ninguém sabia o certo. É sério, as escolas de pensamento da época quebravam o pau por causa disso. Tinha a escola de Shammai, mais rigorosa, que dizia que tinha que ser algo bem grave, uma imoralidade séria. Mas aí vinha a escola de Hillel, que era mais, digamos, liberal, e dizia que podia ser qualquer coisa que desagradasse o marido, até queimar o jantar. Isso já mostra como a coisa era complicada e aberta a interpretações desde aquela época. Ok, saindo agora do divórcio, vamos ver como essa ideia de proteção não para por aí. Na verdade, ela se espalha pelo capítulo todo. E o que a gente começa a ver é um padrão muito claro, uma preocupação imensa em proteger a dignidade das pessoas, principalmente daquelas que eram mais vulneráveis. E isso fica super claro, por exemplo, nas regras sobre dinheiro, sobre empréstimos. A lei não era contra emprestar dinheiro de jeito nenhum, mas ela criava um monte de limites para garantir que o processo todo não humilhasse ninguém, que fosse humano e respeitoso. Olha só que coisa incrível esse procedimento. O cara que emprestou dinheiro não podia simplesmente entrar na casa do devedor e pegar o que ele quisesse como garantia, nada disso. Ele tinha que ficar do lado de fora e esperar. A casa da pessoa, mesmo a mais pobre, era um espaço inviolável. E tem mais, se a garantia fosse o único casaco da pessoa, sabe, o manto que ela usava para dormir e se proteger do frio, o credor era obrigado a devolver todo dia ao pôr do sol. É lindo, né? É como se a lei criasse um escudo de dignidade ao redor dos mais pobres. E essa citação aqui, nossa, ela resume tudo. As pedras de moinho não eram um objeto qualquer. Era a ferramenta para fazer o pão de cada dia. Pegar isso como garantia de uma dívida não era pegar uma coisa. Era literalmente tirar o meio de sobrevivência de uma família inteira. Era pegar a própria vida como garantia. E isso a lei proibia. Ponto final. E essa mesma sensação de urgência de vida ou morte aparece na lei sobre o pagamento dos trabalhadores. O salário do dia tinha que ser pago no mesmo dia, antes do sol se pôr. Por quê? Porque para aquele trabalhador que vivia com o que ganhava no dia, aquele dinheiro não era um extra, era o jantar da família. Reter o pagamento dele não era só um problema financeiro, era deixar uma família com fome. E olha o peso moral que o texto coloca nisso. Pagar o salário em dia não era visto como um ato de caridade, um favor que o patrão fazia. Não, era um ato de justiça. Tão fundamental e tão importante quanto qualquer outro dever religioso. Estava no mesmo nível. Então, vamos dar um zoom out de novo. O que a gente está vendo se formar aqui? É um padrão, né?
uma série de leis desenhadas de propósito para criar uma espécie de rede de proteção social, especialmente para os grupos que viviam à margem da sociedade. E tem 3 grupos que são mencionados de novo e de novo e de novo ao longo do capítulo, quase como um refrão: o estrangeiro, o órfão e a viúva. Por que eles? Porque naquela estrutura social eles eram os que não tinham um clã, uma família grande para proteger e sustentar. Eram de longe os mais vulneráveis de todos. E a lei não fala, seria legal se vocês ajudassem. Não, ela ordena. É uma ordem direta. Não negue a justiça ao estrangeiro e ao órfão, não pegue o manto da viúva como garantia. A dignidade deles era sagrada, intocável. A lei não esperava o problema acontecer. Ela agia antes para proteger os mais fracos. Essa parte aqui é simplesmente genial. A ajuda aos pobres não era uma coisa separada, era parte do sistema econômico. Funciona assim. Na hora da colheita, seja de trigo, azeitona, uva, o dono da terra era proibido de ser eficiente demais. Sabe aquele feixe de trigo que caiu e ficou para trás? Deixa lá. As azeitonas que não saíram na primeira batida na árvore? Deixa lá. Isso não era considerado desperdício. Por lei, isso era a parte que pertencia ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Ok, então, qual é o motor por trás de tudo isso? Qual é a grande motivação por trás dessas leis tão cheias de compaixão? O que conecta a proteção da divorciada, a dignidade do devedor, o pão da viúva? O capítulo, de forma muito inteligente, deixa o melhor para o final. A base de todo esse código de compaixão não é uma ideia complicada, uma filosofia difícil de entender. É algo muito mais visceral. É uma memória. E essa memória vira uma ordem, um comando que é a base de tudo que a gente viu até agora. E aqui está. A chave de ouro que explica o capítulo inteiro, repetida 2 vezes, para ninguém esquecer. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. É isso. A razão para tratar bem o estrangeiro, para cuidar do órfão, para ser justo com o trabalhador, era a lembrança de que eles mesmos já estiveram naquele lugar. Eles sabiam o que era ser vulnerável, ser oprimido. É empatia que nasce da própria pele, da experiência vivida. A história de sofrimento deles não era para ser esquecida, era para ser o combustível da compaixão. A justiça, então, deixava de ser uma ideia abstrata no papel e se tornava uma obrigação moral, gravada na memória de como é se sentir fraco, pobre e sem lugar. E a gente termina com essa pergunta, que sai das páginas desse texto antigo e chega direto até nós hoje. De que forma a memória do sofrimento, seja o nosso próprio sofrimento ou sofrimento coletivo, pode e talvez deva transformar o nosso jeito de praticar a justiça e a compaixão no dia a dia? Fica aí a reflexão, inspirada por uma lista de leis com mais de 3.000 anos. Forte, né?